é que você vai com tanta pressa? Com esse ar de quem tem muito o que fazer. Se eu posso lhe pedir alguma coisa, eu lhe peço, senta aqui. Como um dia eu sentei naquele poço e a amizade visitou meu coração. Fui amigo e o esposo que faltava, e hoje pode ser também assim. Os seus olhos me revelam tanta sede, e não sou indiferente à sua dor. Mas tem coisas que eu não faço, não são minhas, dependem somente do seu querer. O milagre se dará por duas vias. Uma é minha, outra eu deixo pra você. Se você trouxer a mim a sua água, eu devolvo o vinho. Chega mais perto, não tenha medo, não diga nada, silêncio é palavra que não faz segredo. Se for preciso, enxugo o seu rosto. Lágrimas são fragmentos de histórias que eu posso entender. Eu lhe vejo entrelaçado em tantos erros, machucando tanta gente sem saber. Infeliz vai se tornando pouco a pouco. Por favor, queira voltar. Não prometo dar-lhe um jardim de flores, mas prometo a força para poder plantá-lo. E asseguro no cultivo estar bem junto, se preciso lhe consolar. Cantaremos a semente germinada, podaremos o que não puder crescer. Cada poda há de ter um ensinamento, eu vou lhe ajudar a compreender. Sou o verbo do princípio feito carne, sou o Deus que resolveu ter coração. E hoje está sentado à beira desse poço, mirando seu rosto na voz deste moço, lhe dando um recado. E se for possível, espero visita, não tarde em chegar. A casa é a mesma, o mesmo endereço, espero por lá. Chega mais perto. Muito boa noite, é com muita alegria e com muita proximidade que hoje nós começamos este programa de direção espiritual. Eu me lembro que essa música foi feita, tanto é que eu estou velhinho, né? Não sei mais a letra de cor. Quando o Diego me convidou para cantar a música aqui hoje, ele que me falou: padre, vamos cantar aquela música. Essa música é antiga. Nasceu justamente da minha contemplação. Recordo-me como se fosse hoje. Eu nem era padre ainda. A minha oportunidade de imaginar a cena. A mulher samaritana recebendo Jesus ali na beira daquele poço, naquela realidade de tanto despojamento. Uma coisa que sempre me tocou nesse evangelho foi justamente a simplicidade que a samaritana teve de permitir, porque é preciso ter um despojamento de alma.
Eu sempre digo que nós podemos sofrer de duas vaidades espirituais, dois tipos. Uma é aquela que faz a gente se sentir muito melhor que os outros, e a outra é aquela que faz a gente se sentir muito pior que os outros. A samaritana, por ser uma mulher excluída da sociedade, por ter tido uma vida de erros até aquele momento, é possível que ela estivesse experimentando ao longo de sua vida um pouco dessa segunda vaidade espiritual, de sentir-se pior que os outros. Pela vida que deu errado, por tudo aquilo que ela havia feito, que acarretava um fardo muito doloroso de ser levado. O simples fato de ser samaritana, de pertencer a um povo que não era bem-vindo, que não era bem-quisto pelos judeus. Eu acredito que essa mulher precisou vencer essa primeira vaidade, essa segunda, desculpe, de sentir-se pior que os outros e de prestar atenção no pedido que Jesus fazia a ela. Que às vezes nós somos arrogantes com as nossas pobrezas. Interessante isso, não é? Você já deve ter encontrado muita gente arrogante com as suas grandezas. Pessoas que são arrogantes porque se sentem grandes, se sentem vencedoras, se sentem famosas. Mas também é perigoso a gente encontrar, e nem sempre sabemos identificar que é isso, aquelas pessoas que são arrogantes porque se sentem pequenas demais, porque se sentem miseráveis demais. É no coração de uma pessoa assim que Jesus precisa entrar naquela tarde, naquela divisão do dia. Na verdade, o Evangelho fala que foi no meio do dia que Jesus teve esse encontro com a samaritana. O Evangelho fala assim: chegou, pois, a uma cidade da Samaria, chamada Sicar, perto da propriedade que Jacó tinha dado a seu filho José. E havia ali uma fonte de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se junto à fonte. Era por volta do meio-dia. Veio uma mulher da Samaria buscar água, e Jesus lhe disse: dá-me de beber. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar algo para comer. E a samaritana disse a Jesus: como é que tu, sendo um judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se relacionam com os samaritanos. E Jesus respondeu: se conhecesses o dom de Deus, e quem é aquele que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. A mulher disse: Senhor, não tens sequer um balde, e o poço é fundo. De onde tens essa água viva? Serás maior que nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual bebeu ele mesmo, como também os seus filhos e seus animais? Jesus respondeu a ela: todo o que beber desta água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu darei, nunca mais terá sede, porque a água que eu darei se tornará nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. A mulher disse então a Jesus: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui tirar água. Ele lhe disse: vai chamar teu marido e volta aqui. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Ao que Jesus retrucou: disseste bem que não tens marido. De fato tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é o teu marido, e nisto falaste a verdade. A mulher lhe disse: Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram sobre esta montanha, mas vós dizeis que em Jerusalém está o lugar que se deve adorar. Jesus lhe respondeu: mulher, acredita-me, vem a hora em que nesta montanha, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores, adorarão o Pai em espírito e verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura.
Deus é espírito, e o que o adora deve adorá-lo em espírito e verdade. A mulher disse: eu sei que virá o Messias, isto é, o Cristo, e quando ele vier, nos fará conhecer todas as coisas. Jesus lhe disse: sou eu que estou falando contigo. A samaritana é surpreendida por um homem que lhe pede um favor. Assim começou aquele encontro. Jesus não faz um discurso para ela. Jesus não utiliza da autoridade religiosa que tinha, porque era um profundo conhecedor das Escrituras. Ele pede um favor. E pede um favor a um ser humano inusitado. O judeu jamais poderia falar com o samaritano. As convicções religiosas do tempo de Jesus eram assim, eram rigorosas. Plantavam naturalmente essa convicção no coração de que eu tinha, por ser judeu, o direito de desprezar o outro que estava numa classe que eu considerava, que o meu contexto religioso considerava desfavorável. Era uma outra raça, era impuro. Aquela mulher era uma mulher impura. Jesus pede um favor a ela. E inicia com aquela mulher um processo terapêutico que vai arrancando dela todas as raízes que o erro havia deixado. Pelo poder da palavra, minha gente. Olha como isso é fascinante. O primeiro gesto que Jesus realiza para transformar a vida daquela mulher foi pedindo-lhe um copo d'água. Você quer algo mais ordinário do que isso? Você quer algo mais corriqueiro? A amizade que estava nascendo ali a partir de um pedido: me dá um copo d'água, estou com sede agora. Mas o que na verdade Jesus pretendia com aquele pedido era entrar no coração daquela mulher. Ele queria sim abrir um espaço de confiança no coração dela. Ela precisava sentir que ele não estava falando com ela por qualquer motivo. Primeiro, um profundo respeito por ela. Já começou quebrando ali aquela regra. Ele tinha o direito, por ser judeu, de não dirigir a palavra a ela. Ele preferiu quebrar aquela regra. Pede água. E inicia com ela um discurso que foi fazendo com que aquela mulher pudesse trazer todo o passado à tona e corrigi-lo à luz de alguém que começou a amá-la, que a viu com misericórdia, que ao pedir um copo de água para ela, estava oferecendo uma água viva que tinha o poder de transformar profundamente o seu coração. É interessante porque é como se nós pudéssemos estabelecer essa transição. No programa da semana passada a gente falava de transição, daquela libertação que o povo hebreu precisava fazer para chegar ao Egito, sair do Egito para chegar à terra prometida. Como se nós pudéssemos dividir ali um antigo e um novo tempo. Na vida dessa mulher a mesma coisa. Jesus estava arrancando essa mulher de um contexto de coisas antigas, de realidades que já não alimentavam mais, e propondo a ela uma água nova, uma água que saciava outras dimensões da vida, que não só essa necessidade física que nós temos de ter água no nosso corpo, de hidratar o nosso corpo para que ele possa funcionar bem. Ao pedir àquela mulher a água, Jesus inicia com ela uma transição, uma transposição também de um mar que era extremamente violento na vida daquela mulher. Com naturalidade, ela conta a ele que realmente ela não tinha marido. Todos os que haviam passado pela vida dela já tinham se tornado uma ilusão, né? Não foi amada, não ficaram. E é interessante porque ela já tinha tido 5, o que ela tinha atualmente não era dela, significa que ela tinha um rolo, né, um caso, devia ser amante de alguém. Então você contabiliza 6 maridos. E naquele momento Jesus chega como 7º, o número da perfeição.
Ele chega para estabelecer com ela o verdadeiro matrimônio, que é aquele que nos realiza e que eu posso viver com Jesus, o Diego pode fazer viver, mesmo nós sendo homens. Esse matrimônio é outra dimensão. Essa pertença que nos faz ser do Cristo, o esposo da igreja, né? O Cristo é o esposo da igreja. E eu sou igreja, então Cristo é meu esposo. Nós estamos falando de uma relação de amizade, de profunda comunhão, não esse casamento que tem toda a vida sexual contemplada, não estamos falando disso não. É uma dimensão mística dessa pertença. Jesus entra na vida dessa mulher a partir dessa pertença mística, que faz com que tudo aquilo que havia sido um passado desastroso seja reinterpretado à luz de um amor, de um novo matrimônio, de uma comunhão que só Deus pode fazer estabelecer. E também este encontro acontece na metade do dia, como se o evangelista quisesse nos mostrar que até então tudo aquilo que havia sido desastroso até o meio-dia, com a chegada do Cristo, com essa água viva que Ele oferece a essa mulher, torna-se novo. Uma divisão, o Antigo Testamento e o Novo, o Velho dando lugar à novidade. E, gente, nós experimentamos diariamente a necessidade de viver essa transição.
Para aqueles pais que precisam lidar diariamente com essa triste realidade de não terem mais os seus filhos dentro de casa, essa notícia não passou ainda. Então nós nos unimos a todos estes pais, todos os irmãos, os amigos que perderam os seus entes queridos nesse trágico acontecimento. A Maria da Graça Ferreira, de São Paulo, de Taubaté, da minha terra, minha querida Taubaté, ela diz assim: Padre, a partir daquilo que o senhor falou no programa de Direção Espiritual, sobre deletar tudo aquilo que não nos beneficia, e que isso só traz indiferença, frieza e afastamento, eu comecei a ser uma pessoa melhor. Comecei a ser mais feliz, frequentar a academia, a igreja, visitar os doentes, ajudar na minha igreja, procurando seguir os passos de Jesus, que são os caminhos de fé, verdade e vida. Obrigado, Padre, por ter sido uma luz na minha vida. Todas as quartas espero uma palavra de fé, de amor, de vida, de alegria, que é o que o Senhor tem trazido para todos nós. Seja sempre esse sacerdote do povo. Muito obrigado, Maria da Graça. É nossa, como dizia aqui anteriormente, é nossa satisfação saber que a gente participou de maneira eficaz, que Deus pôde contar com a gente para agir na vida de seu povo. Essa é a verdadeira encarnação do cristianismo em nós. Se em Maria o Verbo se encarna, e o Verbo é Jesus, e que com o seu título, por ser Ele o nosso Salvador, nós o chamamos de Jesus Cristo, que é o Salvador da nossa vida, e que após a sua morte e ressurreição, Ele continua no mundo, colocando-nos nessa oportunidade muito feliz de sermos os legítimos representantes de sua presença. O cristão que leva a sério o seu cristianismo encarna a oportunidade de ser Jesus de novo, de oferecer ao outro, cada vez mais, a partir da consciência que nós vamos tendo, de oferecer ao outro uma consciência cristã, um jeito cristão, uma palavra cristã, porque é isso que o mundo precisa. Ele precisa de conhecer Jesus através das nossas atitudes. Nós que nos dizemos cristãos, nós precisamos ter a consciência de que o ateísmo é gerado quando nós negligenciamos a oportunidade de oferecer ao mundo o Cristo que nos habita. Vamos para Portugal? Pois é, dos dias 16 de junho até o dia 22, nós estaremos numa peregrinação, visitando lugares importantes da fé cristã, neste belíssimo país que é Portugal. Então, se você quiser estar conosco, ligue para os telefones que aparecem na tela, conheça um pouco mais deste roteiro. Posso lhe adiantar que será uma viagem muito leve, muito agradável, muito espiritualizada. No final de semana que, quando nós estivermos terminando essa peregrinação, que será justamente o término no dia 22, nos dias 20 e 21, nós teremos um congresso, um pequeno encontro, um grande encontro em Fátima. E, inclusive, nós estamos abrindo a possibilidade de você que é de Portugal participar conosco. Nós começaremos no sábado à tarde, no sábado dia 20, e terminaremos no dia 21. Eu serei o responsável pelas pregações, pelas duas missas que acontecerão. E já no sábado à noite, no dia 20, nós teremos um show lá no auditório onde o encontro vai acontecer. Nós teremos um show piano e voz, e você aí de Portugal é o nosso convidado. Inclusive, se quiser também participar da peregrinação, fazendo esse roteiro conosco, entre em contato com a Obra de Maria, ou então aqui com a Canção Nova, e tire lá as suas dúvidas, e quem sabe você vai poder estar na viagem. Tudo bem com você, Diego? Tudo certo? Muito obrigado mais uma vez, viu, pela sua presença. O Silvio César, de Curitiba, nos escreve: Padre, os católicos evitam conversar assuntos religiosos. É isso que tenho percebido. O
que não ocorre muito com os protestantes. Sempre que eles estão reunidos, eles fazem questão de discutir questões religiosas, ao passo que nós, católicos, não gostamos e costumamos evitar. Gostaria muito que o senhor comentasse sobre esse assunto. Sou católico e não encontro católicos que gostem de debater religião. Estou lendo o livro Discípulo da Madrugada e parabenizo pelo livro. Silvio, a gente sempre tem aquela velha máxima que a gente escutou tantas vezes, que religião não se discute, política não se discute, e com isso a gente deixa muitas vezes de crescer, porque na discussão, estou falando da briga não, discussão no sentido de colocar assuntos em pautas, muitas vezes porque não fazemos isso, nós deixamos de agregar conhecimentos. Eu percebo que muitas vezes as pessoas, elas estão com seus ambientes de conversas cada vez mais empobrecidos. A gente fala do absolutamente trivial. Aquilo que é o mais trivial é que a gente fala. A gente não está acostumado a tocar em questões mais substanciosas, mais polêmicas. A gente tem até medo de falar sobre os assuntos que realmente nos inquietam. Porque nós já estamos também acostumados a não ter muito respaldo do outro. Nem sempre o outro está disposto a falar com a gente de assuntos mais elaborados, mais profundos. Por que às vezes a gente não discute religião? Primeiro, porque nós somos muito ignorantes, nos falta um conhecimento, ou até mesmo uma abrangência maior das questões religiosas, porque falar de questões religiosas não é só discutir o que a igreja fala sobre isso, o que a igreja fala sobre aquilo, também é isso. Também é a gente ter o conhecimento do catecismo ou das regras da igreja a qual pertenço, um pouquinho da teologia que me orienta, mas é sobretudo falar das questões humanas, falar dos nossos medos, das nossas ansiedades. Por que nós estamos tão superficiais? Por que nós estamos tão alheios a nós mesmos? Isso é muito interessante, a gente ter a oportunidade de falar sobre os assuntos que são pertinentes a nós. Como é que nós podemos influenciar as pessoas de maneira positiva a partir das nossas crenças? Isso é questão humana. Quando você identifica que a sua religião não é só um conjunto de regras a serem observadas, mas é também uma proposta de vida interior. Antes de vir para fora, ela já me alimentou. Antes de se tornar uma atitude que o outro percebe, tem de ser em mim um jeito íntimo de ser. Então o que às vezes nos falta, Silvio, é um pouco isso. Nós estamos cada vez mais empobrecidos. A nossa vida tem ficado muito pobre, a gente lê muito pouco, a gente se informa de muitas coisas, porque a gente está conectado o tempo todo. É difícil você encontrar hoje uma pessoa que não tem uma conexão com a internet, um celular que está conectado o tempo todo na internet. Poucas oportunidades de encontros fecundos, onde a gente tem a oportunidade de tratar com um pouco mais de fecundidade os assuntos que nos são pertinentes. Às vezes nos falta esse encontro de Jesus, né? Com a samaritana. A vida fica muito pobre quando nos faltam encontros fecundos. A samaritana teve a sorte de encontrar Jesus naquele momento do dia, que é tão simbólico, que é no meio da vida dela. Ela teve a oportunidade de viver um encontro que a transformou definitivamente para o resto da vida. Às vezes nós estamos imersos numa mesmice que não permite transformação. Porque a palavra do outro nos estimula a crescer. O conselho que a gente escuta. Ou então você foi assistir uma palestra e de repente você ouviu uma palavra que funcionou como uma flecha dentro de você. Feriu a sua consciência, feriu o seu pensamento, no sentido positivo, né, claro. Provocou dentro de você uma revolução. Meu Deus, como aquela palavra ressoou dentro de mim.
Da mesma maneira como a samaritana sentiu a palavra de Jesus ressoar dentro dela. Quebrou a mesmice. E a partir daquela quebra que Jesus realizou com a sua palavra, a mulher começou a experimentar um novo tempo na sua história. Nós não discutimos religião, nós temos medo de discutir política, nós temos medo de discutir as questões que são espinhosas na nossa vida. Então, Silvio, a tendência é a gente ficar cada vez mais pobre. A filosofia nasceu numa praça pública, chamada Ágora. Sabe como que a filosofia começou? Não foi com grandes ideias, não, com grandes pensamentos, não. Foi numa praça onde as pessoas trocavam mercadorias. Naquela época não havia dinheiro, né? O que havia era a troca. Então eu levava ovos de galinha, o outro me trazia um porco e a gente ficava ali negociando. Eu te dou tantos ovos, você me dá um pouco desse trigo, você me dá um pouco. E entre essa troca de mercadorias, eles começavam a falar de suas situações pessoais. Você viu que interessante aquilo que aconteceu? E ali eles começaram a falar, a deixar de falar somente de questões práticas e começaram a falar de questões mais nobres, mais elevadas, que não estavam muito ligadas à dimensão prática da vida, mas que antecediam e que ajudavam a pensar as realidades práticas da vida, porque era um pensamento que dava fecundidade. Porque toda vez que nós avançamos na compreensão da realidade, a gente não avança para frente não, viu? É para trás. É engraçado isso, né? É como se a gente avançasse para os bastidores de uma determinada realidade. Você tem aqui este cenário. O cenário é o que você está vendo. Mas se você começar a avançar aqui para dentro, você vai ver como é que esse cenário foi feito. Como é que é a estrutura que nós não podemos ver. Aí sim você está falando de uma realidade que lhe escapa, mas que você tem o direito de conhecer. Na vida é assim. Muitas vezes nós tratamos as questões de maneira muito superficial. Mas de repente a gente tem a oportunidade, por causa de uma conversa, de um encontro fecundo, ou de um amigo que você tem que quebra um pouco essa regra da mesmice. É um amigo que lhe oferece um pouco mais de profundidade, um pouco mais enfim, aquela pessoa que está disposta a ouvir um pouco mais do que geralmente a gente costuma falar. Aí você estabelece com aquela pessoa um momento fecundo que tem o poder de iluminar a sua vida, o seu coração, e você começa a mergulhar nos seus bastidores, porque sozinho você não conseguia. Eu fico pensando que a experiência religiosa, essa verdadeira experiência que nós fazemos de Deus, ela nos faz mergulhar cada vez mais nas nossas raízes. A gente sai da superfície, a gente vai para dentro. É igual a planta agora nesse período de inverno, que não fica concentrando a sua seiva nas folhas nem nos frutos. Ela joga para dentro. É lá nas raízes que importa. É lá nas raízes que ela precisa se concentrar. Nós precisamos, de vez em quando, nos ocupar de nossas raízes. Parar de falar a mesmice. Procurar criar ambiências em que a gente tenha condições de meditar um pouco mais com um pouco mais de profundidade. É aquele curso bíblico que você quer fazer, né? Que você sai de casa. O que você vai fazer lá? Você chega tão cansado do trabalho, ainda vai criar mais uma ocupação? Vou. Porque lá eu quebro a mesmice da minha vida. Criei um grupo de estudos, a gente pega um livro em comum, todo mundo lê, e aí de vez em quando a gente se reúne para discutir o que está lendo. Faz bem. A gente quebra a mesmice da vida. Ou então você ter aquele grupo de amigos que você sabe que toda vez que vocês se encontram, vocês não vão fofocar. Não é aquele grupo vazio, bobo, que vai indo te cansa. Não, é aquele grupo de pessoas que você sabe que agrega conhecimento à sua vida.
que faz com que você tenha essa boa sensação de que você ganhou luzes sobre aquilo que estava obscuro em você. É assim que a gente cresce, minha gente. Quando a gente permite que a palavra que vem de fora ocupe dentro de nós, a palavra bendita, é claro, ela ocupe dentro de nós um espaço que provoca esse movimento de transformação. É como se fosse uma pequena marolinha que vai crescendo, 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 até virar uma grande onda quando chega na praia. Todos nós precisamos de mover essas pequenas ondas que causam grandes transformações dentro de nós. Todos nós precisamos buscar este poço, este lugar do encontro com o Senhor. Por isso que eu sempre digo, nós não podemos acreditar numa experiência de crescimento humano, espiritual, que não passe pela observância do estudo, da dedicação e da reflexão. Às vezes nós rezamos muito e refletimos pouco. Às vezes nós refletimos muito e rezamos pouco. São dois erros. Nós precisamos conciliar as duas coisas. A reflexão com a oração. Eu preciso orar. A oração faz bem à minha alma. Mas eu preciso refletir. Porque é a partir da reflexão que eu tenho condições de permitir que a minha oração encontre o meu corpo para produzir os seus efeitos. Foi o que aconteceu com a samaritana. Ela permitiu que a palavra daquele homem, à beira daquele poço, partisse de uma realidade natural. Água, tenho sede, alguém me pede água. A partir dessa realidade material, uma outra água lhe fosse oferecida, que é justamente aquela que eleva, que faz com que cada vez mais a nossa alma queira buscar aquilo que no mundo só pode ser alcançado pelas forças espirituais. E esse empenho, ele nos coloca à beira desse poço, neste contexto de simplicidade, para ouvir esse Deus que nunca nos deixa sem respostas, ainda que seja provocando dentro de nós a paciência com a pergunta. Porque às vezes nós não vamos ter a resposta hoje, mas Deus vai nos dar a paciência com a pergunta. E isso já é uma resposta maravilhosa, que precisa ser celebrada. Derrame sobre nós, sobre o nosso coração, a sua bênção. Este Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser. Chega mais perto, não tenha medo, não diga nada, silêncio é palavra que não faz segredo. Se for preciso, enxuga o seu rosto. Lágrimas são fragmentos de histórias que eu posso entender.